A paz do Senhor a todos. Gostaria neste momento de gravar este vídeo de algo muito impressionante que me aconteceu há alguns anos atrás, no dia 6 de setembro de 1999. O Senhor Deus me deu uma revelação e pediu que eu transmitisse a todos, mas eu pouco divulguei. E Ele ultimamente tem me cobrado bastante que eu divulgasse esse vídeo. Então gostaria que todos vocês me ajudassem a divulgar, porque é algo muito impressionante sobre a volta do Senhor Jesus e que nós devemos estar prontos para recebê-lo. Foi então que eu pedi ao Senhor que me mostrasse algo sobre a igreja atual, sobre a maneira que estávamos prosseguindo no seu caminho, se todos teriam direito de entrar no céu da maneira que estamos andando, porque ultimamente as coisas mudaram bastante. O certo se tornou errado, o errado se tornou incerto, e muitos levam a vida de qualquer maneira, brincam muito de ser crente, e para entrar no céu nós temos que ser santo. Então eu pedi ao Senhor que me mostrasse algo para que eu pudesse saber se realmente todos que estavam caminhando em direção ao céu chegariam ao céu. E o Senhor me respondeu. Eu senti como anestesiada na cama. E o Senhor começou a me mostrar algo impressionante. O Senhor me levou por uma estrada muito estreita. Naquela estrada caminhavam várias pessoas. Aquelas pessoas todas diziam que estavam caminhando para o céu. E todos iam juntos, alegre e contente. E ali as coisas foram mudando. Aqueles crentes que aparentemente pareciam ser muito crentes, suas vestes eram decentes, seus cabelos eram compridos, não havia joias, não havia pinturas, eram totalmente diferentes da maneira que estamos vestindo e usando nos dias de hoje. E ali, pouco a pouco, começou a mudar. E eu sempre preocupado com a mudança que estava havendo, eu perguntava, gente, mas nós não estamos indo para o céu? E podemos fazer sim? E de repente, surpreendentemente, alguém respondeu, dizia, pode, não tem problema, não tem importância. E olhamos para todos os lados e não vimos ninguém que tinha respondido. E caminhamos, prosseguimos aquela jornada e bem adiante surgiu um grande presídio com uma rebelião. Estavam muito feia aquela rebelião e não pudemos prosseguir a nossa jornada. E falamos, e agora? O que vamos fazer? Aqui há rebelião. E aquela voz respondeu, voltem, passa por aquele caminho que está à sua esquerda, por ali também vocês irão chegar ao céu. E nós dizemos, mas esse é o caminho do céu. E a voz insistiu, por aquele também vocês chegarão lá. E todos nós voltamos e começamos a andar pelo outro caminho que era a nossa esquerda. E depois de andarmos bastante, aquele caminho escureceu. Tudo se tornou trevas e paramos. E eu disse, este não é o caminho do céu. Estamos no caminho errado. O caminho do céu ficou lá atrás. E aquela voz disse, boba, entra por esse caminho, por aqui também você chegará ao céu. E eu disse, não, esse não é o caminho do céu, esse caminho há trevas, esse caminho é tenebroso, neste caminho nós encontramos muitas coisas ruins, aqui tudo de mal pode nos acontecer. E de repente algo bateu com muita força em meu peito, e eu fiquei muito tempo rodopiando, quase caí ao chão, e aquela voz disse, venham, venham, e todos começaram a entrar por aquela escuridão. Depois de andar bastante por aquela escuridão, tudo se tornou claro.
nós deparamos com um lugar belíssimo, um lugar muito luxuoso, muito atraente, e ali existiam umas pessoas muito bem trajadas e elas convidavam a gente para entrar. Eles diziam: vocês são bem-vindos, entram, divirtam-se. E eu disse: nós não podemos parar, porque estamos indo para o céu. Para o céu aqui há passagem? E ele disse: sim, aqui tem passagem. Aí eu falei: mas onde podemos passar aqui para ir ao céu? Ele disse: veja do seu lado. E eu olhei do meu lado esquerdo, havia um grande buraco. Era como se fosse uma grande cisterna. E ali eu disse: mas como nós vamos passar? Por aí chegará ao céu. E ele disse: sim, é só você sentar nesse escorregador e descer. Quando eu olhei, havia um escorregador ali. E todos sentavam, escorregava e caía bem lá embaixo. E depois que caímos todos embaixo, prosseguiu aquela estrada. Aquele caminho ficou cheio de pedras, espinhos, buracos, e nós caminhávamos e caíamos. Era muito tropeço naquele caminho. E muito de repente apareceu um parque de diversões. Aquele parque existia todo tipo de brinquedos. E eu disse: mas por aqui há passagem? E aquela voz respondeu: sim, aqui há passagem. E eu disse: mas eu não vou entrar porque estou indo para o céu. Aí muitas pessoas entraram correndo e foram se divertir. E eu prossegui a minha jornada. E comigo foi algumas pessoas caminhando. E depois de caminharmos bastante, deparamos com um vale muito profundo. E ele não tinha começo e nem fim, e não tinha como atravessar. E eu disse: como iremos atravessar? Nós temos que prosseguir nossa jornada para chegarmos ao céu, e não tem ponte, como iremos passar? E aquela voz respondeu: sim, vocês podem passar por aqui. E eu olhei, de repente surgiu uma ponte, como uma pinguela, toda podre, todas as tábuas estavam podres, e eu disse: mas nós vamos cair, aí é o nosso fim. E ele disse: não, vocês podem passar rastejando devagarinho, que vocês vão atravessar. E assim começamos a rastejar devagarinho por aquela pinguela, até atravessar do outro lado. Depois que atravessamos, nós deparamos num presídio. Estávamos todos aprisionados, não tinha como sair, não tinha uma saída sequer, e gritávamos pedindo socorro, falávamos: socorro, nos tira daqui, como vamos escapar? Sentíamos muito desesperados por estarmos todos presos naquele lugar. E queríamos sair daquele lugar. E uma voz oculta disse: veja, há uma saída. E olhamos e surgiu uma abertura bem pequena no alto daquele lugar. E assim nós ficamos todos aflitos para sair, mas não tinha como subir. E aquela mesma voz diz assim: olha aí uma escada. E olhamos e vimos uma escada e começamos a subir e atravessar para o outro lado. E depois de atravessarmos para o outro lado, nós deparamos que estávamos em outra prisão, pior do que a antes. E assim nós ficamos naquela prisão sem saída. Ela era afunilada. Todos ficavam amontoados uns em cima dos outros, gritando por socorro, pedindo ajuda, e ninguém os salvava. Depois de gritar bastante, aquela voz novamente falou: veja uma saída. E vimos novamente uma abertura pequena, e começamos com muito esforço a subir e atravessar por aquela abertura. E quando a primeira pessoa saiu, ela gritou bem alto: chegamos no céu! E assim todos se alegraram com a esperança que havíamos chegado no fim daquele sofrimento. E quando nós subimos, que começamos a atravessar para o outro lado, quando eu cheguei para atravessar, era engano.
Do outro lado havia um grande cemitério. E eu parei e disse para todos: eu sabia que estávamos enganados. Aqui não é o céu. O céu ficou bem distante de nós. E naquele momento ouvi a voz de Deus bem forte, bradando. O Senhor nosso Deus disse: há caminhos que ao homem parece direito, mas o seu fim são os caminhos da morte. Aqui há destruição e morte eterna. Quando o Senhor Deus disse estas palavras, algo bateu com muita força e derrubou todas que estavam ali naquele lugar. Foi uma destruição total e eu acordei desesperadamente. E depois disso, o Senhor Deus me avisou que divulgasse que muitos estavam andando de qualquer maneira, dizendo que Deus só queria o coração. E o Senhor Jesus disse para mim que não, que Ele precisa do corpo, da alma e do espírito. E que eu avisasse a todos que a volta dele estava às portas e que muitos estavam brincando de ser crente. E ele disse que as mínimas coisas iriam impedir muitos de entrar no céu. Eu agradeço a você pela sua atenção e peço que ajude a compartilhar este vídeo. É um grande despertamento espiritual para todos nós, porque no céu não entrará de qualquer maneira. O céu é um lugar santo e o Senhor exige santidade do seu povo. No livro de Tessalonicenses 5:23 nos diz: que o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.